Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da IBFO. Estamos no mês de maio e este mês é o mês de aniversário da nossa amada igreja. Pela graça de Deus, nós completamos 17 anos neste ano de 2024. Então, a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor por mais este ciclo que se renova na nossa igreja e na nossa comunidade. E durante todo esse mês, nós falaremos sobre família. E vamos observar num texto bíblico em Efésios, no capítulo 5, o que a Bíblia fala sobre família. Essa epístola, a Epístola aos Efésios, ela é bastante importante porque ela traz muitas informações de ordem prática para a igreja e nós vamos observar ali no capítulo 5, a partir do verso 21, o que a palavra do Senhor diz acerca da família. No verso 21 ele diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nós vemos aqui em Efésios, no capítulo 5, informações que vão nos orientar acerca da vida em família e demonstrar esse projeto de Deus. Como foi Deus quem criou, ele explica a partir desse texto como deveria funcionar ou como funciona a família segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que a gente observa aqui está no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A primeira informação que nós observamos aqui é que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Há uma grande preocupação e uma especulação no meio evangélico quando se fala sobre mulheres sujeitem-se aos seus maridos, como se fosse somente a mulher que tivesse essa função e ainda tida como penosa. A verdade é que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Há uma sujeição mútua. E sujeição é o caminho do cristão. Nós observamos que a palavra nos ensina que nós devemos nos sujeitar ao Senhor, nos sujeitar ao Senhor Jesus, a sua palavra. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros e também às autoridades. A vida do cristão está baseada na sujeição. Por isso, meu irmão, nós observamos aqui que há necessidade da sujeição mútua. E começamos pelo marido. O marido ele deve se sujeitar à sua família, em especial. E sujeição, meu irmão, é servir também. É o serviço do marido para a sua família. Ele está lá na posição como o cabeça, como a palavra nos ensina, mas também a serviço, e a serviço da sua família. E estando o marido a serviço da família, se entregando pela sua esposa, pela sua família, como Cristo se entregou pela igreja, assim também, ao observar tudo isso, a esposa, ela então se sujeita ao marido nessa importante missão, que é a condução espiritual da família. Essa função foi confiada ao marido, por isso ele é chamado de o cabeça, ele é o sacerdote do lar, mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso no auxílio e no apoio, de maneira comum, com a sua esposa. Por isso ela deve estar sujeita, debaixo da mesma missão e caminhando juntos em sujeição um para com o outro,
assim é o bom funcionamento da família. Esse é o primeiro ponto que nós observamos aqui. Não existe uma liderança que seja opressora, aquele líder que se impõe, no marido que explora sobre a sua família e se impõe de maneira agressiva, não é? Oprimindo as pessoas da família. Isso não é um modelo bíblico para a família, mas família é um projeto de Deus e o marido ele deve servir a sua família como Cristo serviu a igreja. E dessa maneira a esposa, de igual modo, ela se submete ao seu marido e em comum acordo ambos ali estão a serviço dessa importante missão, que é a condução espiritual e de todos os desafios que a família tem nos dias atuais. Esse é o primeiro ponto que nós observamos aqui nesse texto. O segundo que eu queria que você observasse aqui comigo é acerca do amor no casamento. O amor no casamento, meu irmão, ele é o amor como o de Cristo tem pela igreja, é um amor sacrificial, é um amor que não encontra relação com esses filmes que nós encontramos aí hoje em dia, seja hollywoodianos ou outros, não é? Em que se explora muito o sentimento e todo um romantismo, mas o amor ele está baseado numa decisão e num sacrifício pessoal por amor, então, ao seu cônjuge, por amor àquele a quem ou àquela a quem você escolheu dividir e partilhar a vida. Existe este amor, e um amor baseado no amor de Cristo, que é sacrificial. Portanto, nestes parâmetros, e lembrando também o que nós encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o amor ele tudo suporta, ele tudo espera, ele tudo crê. São palavras fortes e que dão ali o formato, delineiam o verdadeiro amor que se manifesta numa relação conjugal, quando Deus é o centro dessa relação. Portanto, o amor no casamento, ele deve se basear no amor de Cristo pela igreja. Isso é bastante importante que a gente observe aqui. E um terceiro ponto que eu queria destacar aqui para que todos reflitam sobre isso ao longo dessa semana é que existem muitos desafios, não é, na família, principalmente nos dias de hoje, desafios onde nós encontramos uma alta exposição a mídias sociais, pessoas e influenciadores que nem sempre compartilham dos mesmos valores e princípios, sejam bíblicos ou aqueles que nós acreditamos familiares e que tradicionalmente carregamos. E existem desafios agora com a educação dos filhos, os desafios da manutenção financeira e a saúde financeira da família, os desafios, não é, que são propostos nos relacionamentos com os filhos crescendo e amadurecendo. E diante destes desafios, baseado na informação de que devemos nos sujeitar uns aos outros de maneira mútua e que este amor é um amor sacrificial, eu queria dizer aqui a todos acerca desses desafios e cada família nas suas características, nas suas particularidades, tem ali os seus desafios. Eu queria então compartilhar com vocês algumas dicas, não é? Ou orientações que a gente possa aqui usar para esse dia a dia em família. A primeira delas que eu gostaria que você observasse é que nós devemos buscar encontrar o momento em casa, com a família, junto com os nossos, ao longo da semana, para que a gente realize ali um culto ao Senhor. É um culto com a família, só a família. Esse núcleo que o Senhor preparou e separou, onde se manifestam ali não só ações de graça, agradecimentos pela saúde, pela família, pela composição da família como Deus assim a fez, mas também para que ali se tenha e se incentive a leitura bíblica. É muito importante nos dias de hoje que se tenha contato e contato diário com a palavra do Senhor. Isso vai fortalecer você, marido, isso vai fortalecer você, esposa, isso fortalecerão os seus filhos para que haja esse convívio harmonioso, baseado no amor de Cristo. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse ali é que você reservasse um tempo, e um tempo de qualidade, para que você tirasse esse período para orar com a sua família e orar por sua família.
Eu penso que você tem ali os seus momentos particulares, você no seu momento escolhe, você escolhe o melhor momento para que você pudesse então orar e buscar a face do Senhor, mas que você também procure e encontre esses momentos em família. E dessa maneira, vivendo em família com oração, tendo esses momentos, não é, de comunhão com a família em culto ao Senhor, o terceiro ponto que eu gostaria que você refletisse comigo é que dentro do ambiente familiar, dentro da nossa casa, nós entendemos e encontramos muita liberdade. Às vezes o dia foi agitado, as coisas não aconteceram lá tão bem quanto a gente imaginava que fosse, e quando a gente chega em casa, quando a gente está com os nossos, aqueles a quem nós amamos, por quem de fato batalhamos todos os dias, saímos às ruas para o trabalho, é em função da nossa família, nós entendemos que temos uma liberdade e às vezes não cuidamos com as nossas palavras, não cuidamos da comunicação. E eu queria chamar a sua atenção sobre esse ponto, para que você tome cuidado e busque uma comunicação sadia. Eu entendo que, às vezes, o calor da situação nos leva ao limite ou, às vezes, até ultrapassam-se os limites, mas que você refletisse sobre isso. E nestes períodos de oração e nesses momentos de culto, que isso fosse compartilhado com a família para que todos observem a comunicação. A liberdade que temos em casa não dá espaço para uso e o emprego de palavras ofensivas, palavras duras, mas que nos lembremos da orientação bíblica de que nossos lábios devem proferir palavras que abençoam, palavras que edificam. Isso não quer dizer ser mole na educação dos filhos e deixar que eles derrubem a casa e virem tudo de ponta cabeça, mas direcionar com amor, com cuidado, para que essas palavras de fato promovam a edificação e a educação no lar, com muito carinho e muito amor. Talvez você esteja pensando, puxa, isso parece muito difícil. Eu queria te dizer que eu também penso assim. É um desafio muito grande, meu irmão. A responsabilidade da família, a responsabilidade do lar, de cuidar de filhos. Eu me lembro quando peguei meu filho pela primeira vez no meu colo. Que misto de sensação e sentimentos ali eu vivi, e todos eles num clamor a Deus, Senhor, me socorre, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o dia de amanhã, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu irmão. E o que eu posso te dizer é que eu tenho experimentado da graça. Realmente não é fácil, realmente é desafiador, e nem sempre a gente consegue ter esse controle, ter esse domínio, e a atenção e cuidados que são necessários para a família. Mas eu queria compartilhar com você a minha experiência e Deus tem me dado graça. E Ele tem me mostrado e ensinado ao longo de quase 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos de casado. E são quase 20 anos em que Deus tem me ensinado e trabalhado no meu coração, no meu caráter, na minha conduta. Por isso eu queria convidar você, meu irmão, a confiar em Deus e a depositar nele toda a sua esperança, toda a sua confiança e a convicção de que foi Deus quem lhe deu a família. Portanto, diante de todos esses desafios, o Senhor também lhe dará forças, sabedoria e discernimento para cuidar de cada um deles e direcionar. E todo esse medo que nós temos de como há de ser o amanhã, sobre educação, sobre as finanças, o Senhor está no controle. Bendito seja o Senhor por tudo isso. E aqui estamos, meu irmão, então, celebrando 17 anos em que temos a graça de ter as portas abertas da Igreja Batista da Família aqui em Osasco. E queremos agradecer a Deus, é tempo de festa. E ao longo de todo esse mês, nós celebraremos a Deus com este tema da família, este projeto que Deus deu. E diante de tudo isso que discutimos aqui, meus irmãos, é possível que a gente veja e perceba claramente a família é um projeto de Deus. E Deus a projetou para que ela fosse este lugar seguro, para que seus filhos encontrassem em você, marido, em você, esposa, o reflexo do amor de Deus, para que eles entendam a relação que eles terão com o Senhor a partir do relacionamento que eles têm com você.
pai, com você, mãe. Esse é o lugar seguro, esse é o ambiente de amor, carinho e proteção que Deus preparou para a chegada dos seus filhos. Por isso, esse é o projeto de Deus, essa é a bênção do Senhor, e louvado seja Deus, porque Ele nos deu famílias e famílias abençoadas. Eu queria te dizer, meu irmão, que uma família feliz é uma família que se atenta para a palavra do Senhor e nela não só se baseia, mas todos os dias segue com diligência e atenção a todos os comandos e orientações que o Senhor nos dá. Que você possa refletir sobre isso, refletir sobre essas orientações que o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, nos trouxe. E assim, que o Senhor edifique cada dia mais a sua fé, a fé na sua família e que seja uma família abençoadora. Desse modo, como disse o Senhor Jesus, quando nós demonstramos o amor que temos, todo o mundo conhecerá que verdadeiramente o Senhor enviou Jesus a este mundo, o seu Filho, o Filho unigênito. O mundo há de crer no Senhor Jesus quando encontrar a sua família, uma fonte de luz no meio dessa escuridão tão grande que é esse mundo tenebroso. Mas não é a sua luz, é a luz de Cristo que brilha através de todos nós. Por isso, meu irmão, que Deus te abençoe, que a sua família seja essa luz para este mundo que precisa tanto de uma orientação e que as nossas famílias sejam como uma grande placa. Sabe quando você está na estrada e procura a saída e você vê a placa? A placa, ela não é o fim por si só, mas ela te indica a direção. Que sejamos, como família, uma grande placa, para que todos aqueles que olhem para todos nós não nos vejam mais, mas vejam a direção do Senhor Jesus e se encontrem verdadeiramente com Ele. Meus amados, eu queria convidá-los, então, a que oremos para agradecer ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui. Se você puder, feche os teus olhos aí onde você está, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelas famílias, obrigado por cada família da nossa querida comunidade, obrigado pelos 17 anos, Senhor, que o Senhor nos abençoa aqui na IBFO. Queremos pedir por cada marido, por cada esposa, que o Senhor nos ajude nessa tarefa difícil da sujeição, enquanto a nossa vontade, por vezes, é de avançar, Senhor, e oprimirmos e mantermos a nossa vontade tão somente, mas que o Senhor nos ensine, Pai, cada vez mais a nos sujeitarmos, a sermos sujeitos uns aos outros, Pai, na nossa casa e com toda a comunidade dos santos, Pai. Que o Senhor nos abençoe com esse amor verdadeiro, amor sacrificial, não aqueles amores que são egoístas, que querem tudo para si, em detrimento do seu parceiro, do cônjuge, mas que seja um amor de sacrifício verdadeiro, porque de maneira consciente entendemos o amor que o Senhor Jesus teve por todos nós, a sua igreja, Pai. E que o Senhor nos abençoe no cuidado com a comunicação, que usemos palavras sadias, Pai, palavras que realmente edifiquem e abençoem. Por isso, Papai, pedimos que o Senhor derrame as tuas ricas bênçãos sobre cada família. Que o Senhor se atente, Papai, a cada pedido que está sendo feito, de mães que clamam pelos seus filhos, de esposas que clamam pelos seus maridos, maridos pela sua esposa e também pelos seus filhos. Que o Senhor abençoe, Pai, em cada uma dessas dificuldades e desafios que hoje são propostos para essas famílias, Pai, para as nossas famílias. E que o Senhor nos levante como uma igreja com famílias fortalecidas na Tua graça, pelo Teu Espírito, Senhor, e que assim possamos refletir a Tua luz para este mundo que está em trevas. A Ti sejam honra, glória, louvor e majestade por todas as coisas que o Senhor nos tem abençoado e por todo o ensinamento. Nós Te agradecemos, Pai, desde agora e pedimos que o Senhor permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. E eu quero te agradecer a você que nos acompanhou até aqui e nós também queremos te ouvir. Queria que você pudesse compartilhar a sua experiência. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse formato de comunicação agora da igreja com os seus membros, eu gostaria de lhe pedir que comentasse aqui no vídeo
E aí, me desculpe, eu esperei muito por isso. Comente aqui embaixo. Diga, eu gostei ou eu quero mais conteúdos como esse. E nós queremos ouvi-lo e ouvir a sua experiência. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Tchau, meu irmão!